Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe um vídeo respondendo perguntinhas que vocês me deixaram aqui no YouTube e lá no Instagram, numa caixinha que eu abri. Hoje eu trouxe algumas perguntas que foram mais perguntadas, assim, até pelo fato da gente ter mudado de casa, né, vários acontecimentos aí, né. Então, vou conversar com vocês sobre alguns assuntos importantes e alguns assuntos que eu acho relevante também trazer aqui. Então, bora lá. Eu tô aproveitando o horário que o Davi tá dormindo pra fazer esse vídeo, então se ele acordar, eu vou ter que ir lá, depois eu volto, tá? Ele tá aqui dormindo, tô vendo ele pela babá. Então vamos lá, eu anotei aqui algumas perguntinhas e não tem muito uma ordem, eu não pensei muito sobre o que eu vou responder, mas só selecionei as perguntas aqui, sabe? Sem muito roteiro. A primeira pergunta é: como que funciona a Bíblia de oração? Quero fazer uma Bíblia pro meu filho, mas não sei por onde começar. Então, se você me segue lá no Instagram, eu falo mais sobre isso, já falei mais sobre isso, né, sobre a Bíblia de oração, que é uma Bíblia em que você anota orações, que você vai estar ali constantemente construindo essa Bíblia de oração pro seu filho. E eu fiz um vídeo específico sobre esse assunto aqui no YouTube. Eu vou até deixar o link aqui na descrição pra vocês, porque assim, esse vídeo tá muito completo. Então lá vocês vão poder ver como que eu faço a minha, como que eu monto. Então lá tem vários detalhes e essa é uma Bíblia, gente, muito legal pra gente fazer pelos nossos filhos e entregar pra eles. Tem gente que vai entregar no casamento ou quando se batizarem, coisas assim, sabe? Eu ainda não sei quando que eu vou entregar, mas é uma Bíblia que você vai estar em constante oração pela vida do seu filho, intercedendo pela vida dele, né, pelo seu futuro, enfim. É uma Bíblia muito legal pra gente fazer, né? Então eu vou deixar o link aqui pra vocês poderem conferir. A próxima pergunta, gente, agora chegamos umas perguntas assim que realmente são as mais perguntadas. Eu mudei recentemente, né? E a gente saiu do apartamento e teve várias pessoas perguntando: vai ter tour pela casa nova? E também me perguntaram o porquê da mudança, né? Então, o porquê da mudança é porque, tipo, o apartamento estava ficando muito pequeno, com uma criança ainda, o apartamento, tipo, tinha um tamanho legal, só que, como eu também trabalho de casa, eu tenho muito equipamento de gravação, eu tenho muita coisa, então tava ficando pequeno. Então a gente decidiu se mudar. Se vai ter tour aqui pela casa, não, gente. Eu vou, tipo, ao longo dos vlogs vocês vão vendo a casa, vão vendo as coisas, mas eu não vou fazer tour, tá? É uma coisa que, enfim, hoje em dia eu não me sinto bem em fazer. Eu acho que eu até... Não, acho que eu não cheguei a comentar aqui no YouTube. Mas eu repensei em várias coisas sobre exposição na internet, essas coisas assim, sabe? Então, hoje em dia, eu penso um pouco mais sobre o que eu vou mostrar e sobre o que eu não vou mostrar. E até isso é um gancho para outra pergunta, né? Mas, enfim, eu já falo sobre essa outra pergunta. Mas sobre a casa, eu não, sabe, não vejo por que fazer um tour. Vocês vão ver elas aí no vlog e a gente vai, né, conversando e tal. Mas fazer um tour eu não me sinto à vontade. E a próxima pergunta que também tem a ver com isso é que, assim, se você não me segue lá no Instagram, você tá meio que por fora disso, sabe? Então até te convido a me seguir por lá, porque não tem como, gente. Tem assuntos que eu posto lá que eu não trago aqui, tanto porque me esqueço e também porque são formatos diferentes. Mas eu cheguei a comentar e por um tempo eu fiquei sem mostrar o Davi. Tipo, por um bom tempo, por uns bons meses. E o Davi tá com 9 meses agora, quase 10. Nossa, eu fiquei um bom tempo sem mostrar ele. E eu tinha decidido que eu não iria mostrar mais ele na internet, tipo, nunca mais, né? E eu falei isso lá no Instagram. E há algum tempo eu voltei atrás com a minha ideia. Mas o que me fez voltar atrás, né? Essa foi a pergunta. Por que decidi voltar a mostrar o Davi? Então, foi muito bom eu ter feito essa pausa de não mostrar ele por um tempo, porque me fez repensar muito sobre a exposição dele aqui na internet. Eu nunca fui muito de postar vídeos dele, tipo, dele brincando, dele, enfim, fazendo qualquer tipo de coisa. E foi muito legal porque eu pude repensar em como que eu faria isso. Porque assim, como eu não tava mostrando ele, eu ficava muito restrita do que postar. Porque, gente, eu sou mãe e eu fico com ele o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias. Então, assim, não tem como, em certos tipos de conteúdo, ele não aparecer, entendeu? Não tem como. E eu também não via muito sentido em tampar o rosto dele em algumas coisas. Então, nesse tempo, eu fiquei pensando muito sobre isso. E também porque eu quero deixar registrado alguns vídeos com ele e tal. Então, o que eu pensei? Vou postar o Davizinho, né, mostrar o rostinho dele,
mas com uma certa cautela. Por exemplo, vocês não vão me ver postando o Davi aqui chorando, ou postando ele em alguma situação constrangedora. Eu mais vou postar ele, tipo, ele vai mais aparecer quando a gente tá junto, em família, sabe? Então vai ser mais nessa questão assim. Até porque eu não vejo muito sentido de ficar, por exemplo, um vlog de rotina com o bebê e ficar mostrando ele, enfim, em situações que eu não acho muito legal. Então vai ser uma coisa mais assim, sabe? Ele vai aparecer, mas eu vou tomar cuidado com o que eu posto sobre ele. E uma coisa que eu também não acho muito legal é, por exemplo, falar coisas do desenvolvimento dele. E também tem, tipo, várias coisas que eu decidi por mim mesma que eu não mostraria sobre ele, que eu não falaria. Por exemplo, aqui na internet eu falo muito mais sobre a minha experiência em relação à maternidade. Eu não falo muito sobre ele, sabe? Quando que ele começou a rolar? Quando que ele começou a engatinhar? Quando que saiu o primeiro dente? Sabe? Eu não falo muito sobre essas coisas dele, sabe? Tipo, sono, não falo. Eu falo mais sobre a minha experiência. Por exemplo, qual foi a minha experiência amamentando? Qual que foi a minha experiência sendo mãe de primeira viagem? Então, vocês vão ver mais isso aqui, sabe? Mas certas coisas sobre ele eu não mostro. E eu achei super legal ter essa reflexão, porque aqui na internet é muito novo esse negócio, assim, de... como é que eu posso explicar pra vocês? De, tipo, blogueiras e influencers mostrando os seus filhos. A gente não sabe os frutos que isso vão dar, se as crianças, elas, enfim, vão gostar disso no futuro, entendeu? Então eu penso em mostrar ele nesses momentos de família, que vai ser uma coisa gostosa da gente lembrar no futuro, entendeu? Não mostrar e expor certas coisas dele que possa ser motivo de vergonha, ou motivo, sabe, dele ficar triste de eu ter mostrado. E assim, eu tinha decidido parar de mostrar ele quando era bem no início tipo, acho que ele tinha 3, 4 meses. Ai, gente, eu não lembro, mas ele era bem novinho. Então eu tava ali com os hormônios à flor da pele, né? Só quem é mãe e já passou aí pelo puerpério sabe que é uma alteração de hormônio muito gigante, você fica pensando muita coisa, a cabeça da gente realmente muda. Então, foi bom eu parar, pensar e refletir sobre isso, sabe? Tirar um tempo e entender. E assim, quando eu tive esse tempo que eu parei de mostrar ele, eu conversei com o Queiroz e falei, nossa, eu tô com muita saudade de gravar vlog, sabe? Pro YouTube. Só que eu falava pra ele, nossa, mas eu não sei como é que eu vou fazer, porque, tipo, o Davi tá sempre comigo. Então não tem como eu não mostrar ele, tipo, ele não aparecer em nada. Porque ele tá sempre comigo, sabe? Não tem como eu deixar, tipo, sei lá, ele lá no quarto e eu viver as minhas coisas aqui tranquilamente, ele sem aparecer. Não tem como, sabe? Ele tá junto comigo. Não sei se fez sentido o que eu falei, mas é isso. E eu acho legal, assim, pra gente ter de recordação, sabe? E eu fiquei muito feliz de ter voltado a gravar o vlog, eu fiquei muito aliviada, assim, porque eu tava com muita saudade, sabe? De registrar essas coisas. Então, até o último vídeo que saiu no canal foi um vlog, né? Um vlog de rotina. E ele apareceu, o Davizinho apareceu. E eu fiquei feliz, sabe? De ter gravado aquele vlog. Acho que eu falei várias vezes durante o vídeo que eu tava feliz de ter voltado a gravar vlog. E não só gravar vídeos, tipo, nesse estilo falando. Porque é uma coisa que eu me sinto bem, uma coisa que me motiva a fazer as coisas aqui de casa, uma coisa que motiva também vocês a cuidarem da casa, né? A ter essa rotina de cuidado com o lar. Então, é isso, gente, assim, eu voltei atrás também, tipo, ai, Manu, mas o que as pessoas vão falar de ti? Sei lá, pode falar o que quiser, mas quem nunca voltou atrás de uma coisa que falou, né? Então, eu me sinto em paz com isso. Vamos para a próxima pergunta. Essa aqui eu achei muito legal, que é a seguinte: como ser cristã na escola e na faculdade e não ser influenciado? Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês, e aí eu acho que já dá para dar um exemplo e uma resposta para essa pergunta, que é o seguinte: na escola, eu sempre fui considerada a menina certinha. Como é que eu posso dizer para vocês? Tipo, a que tira nota boa, a que fica, tipo, comportadinha, essas coisas assim, sabe? Porque sempre foi meu jeito, eu sempre fui muito tranquila. Sempre fui aquela pessoa de sentar na primeira carteira, né, pra prestar atenção no que o professor fala, enfim. Na faculdade é a mesma coisa. Na escola e na faculdade, tipo, eu nunca fui de falar palavrão, né? Nunca fui. Não gosto de falar palavrão.
E na escola era uma coisa que, por exemplo, no 6º ano, que foi quando o pessoal, assim, começou a falar mais palavrão, assim, que eu me lembro, né? Hoje em dia deve ser bem mais cedo que as crianças falam palavrão. Mas naquela época eu lembro que foi um baque, assim, pra mim. Tipo, eu tava lá no 6º ano e aí quando eu ouvi meu primeiro palavrão eu fiquei assustadíssima, sabe? Assustadíssima, eu fiquei, tipo, de boca aberta. Tipo, como que tu pode falar um negócio desse? Mas depois eu fui, tipo, me acostumando, né, de ouvir isso. Mas todos os meus colegas, eles sabiam que eu não falava palavrão. Até que teve uma vez que eu tava jogando vôlei lá na escola, eu tava acho que no 8º, 9º ano, e eu falei alguma palavra que parecia um palavrão. Uma coisa assim, tipo, a entonação ou o jeito da palavra parecia um palavrão. Até que todo mundo olhou pra mim, tipo, assustado, tipo, Manu, tu falou um palavrão? E eu falei, não. Eu falei, tipo, tal palavra. E as pessoas, tá, nossa, pensei que tu tinha falado um palavrão. E então todo mundo sabia dessa minha conduta, sabia que eu não fazia certos tipos de coisas que meus colegas faziam, né, que tinham o costume de fazer. E eles respeitavam. Tipo, não sei se era também pela escola que eu estudava na escola adventista, né? Mas enfim, mesmo sendo escola adventista, tinha uma galerinha lá que era meio doida, sabe? E até por essa questão, gente, mesmo criança assim, gente, do 7º, 8º ano, pessoas que falavam palavrão, elas não falavam perto de mim, porque elas tinham esse respeito de porque eu não falava. Tipo, a pessoa falava, ô cara, para de falar aí, que a Manu não fala palavrão. Então, eles tinham esse respeito, mesma coisa na faculdade. Então, eles sabiam dessas minhas condutas, tanto de comportamento e também de religião, né? Porque, como eu falei pra você, eu estudava na escola adventista, então isso era uma coisa mais normal. Mas vamos pra faculdade, que é uma coisa que todo mundo, tipo, são pessoas totalmente diferentes ali naquele meio, né? Quando eu fui pra faculdade, eu acho que eu tava noiva ainda, eu tava noiva, eu ainda não era casada. E teve uma vez que, enfim, eu não tive tantas oportunidades, eu também tinha muita vergonha de falar sobre Jesus para as pessoas lá, sabe? Mas as pessoas conseguem ver, tipo, elas... Gente, aquela coisa, né? Aquela prega todo tempo e, se necessário, use palavras, né? Ou seja, a gente prega muito com o nosso comportamento, né? Com o nosso jeito de viver. E lá na faculdade, eu também era essa pessoa que sentava lá na frente, que eu prestava atenção. Eu sou muito tímida, gente, pode não parecer, mas eu sou muito tímida, tipo, de fazer amigos, Enfim, eu não sou aquela pessoa que chega no lugar e tipo, uau, gente, vamos conversar aqui. Não, eu sou na minha. Então, muitas das vezes eu não sou aquela pessoa que toma a iniciativa de conversar com os outros, sabe? Porque eu tenho muita vergonha. Hoje em dia eu tô bem melhor em relação a isso, mas antes eu era muito, muito, muito. E lá na faculdade eu não falava muito sobre Jesus e tal, mas muitos dos meus trabalhos envolviam isso. Então eu gostava de colocar, assim, a minha fé nos meus trabalhos, e tipo, em desenhos e essas coisas. E o pessoal achava bem legal, até porque na minha igreja eles têm uma ONG que ajuda muitas crianças, né? Enfim, eu usei isso também em um dos meus trabalhos e tal, foi bem legal. E lá na minha faculdade teve um episódio que eu lembro muito certinho, que também o pessoal sabia que eu não falava palavrão e eles também respeitavam super. A mesma questão que acontecia na escola, acontecia na faculdade. Como eles sabiam que eu não falava palavrão, eles também evitavam de falar perto de mim, sabe? Como uma forma de respeito. E eu acho isso muito legal, assim. Já teve uma vez que eu fui fazer trabalho na faculdade e a gente tinha que pintar um mural. E a gente, nossa, ficamos vários dias lá fazendo e tal. E foi na época que eu tirei o meu Implanon. Eu não sei se eu já contei essa história aqui. Foi na época que eu tirei meu Implanon. E assim, pra quem não sabe, o Implanon, ele fica tipo aqui assim no braço. E ele é um método contraceptivo, né? Naquela época eu tinha colocado, porque eu lembro que eu ainda não tava casada. Eu coloquei o Implanon. E como era uma coisa de pintar o mural, eu não conseguia mexer meu braço, né? E eu era uma das pessoas, assim, aquela que adorava pintar. E naquele dia a gente tinha que fazer esse trabalho, né, pra terminar. E eu não podia levantar o braço. Então eu tinha que ficar, acho que 2 dias sem levantar o braço. Mas eu tinha que ir lá fazer aquele trabalho. E eu falei pro pessoal, olha, eu não vou conseguir levantar o braço pra ajudar vocês. Mas, né, eu vim aqui ajudar no que eu puder. Só não vou poder levantar o braço, né. Posso pintar aqui embaixo, né, pra não precisar levantar. E é isso. E aí eles me perguntaram, né, mas tipo, por que tu não pode levantar o braço? Óbvio, né, as pessoas ficam curiosas. E aí eu falei, né, que eu coloquei o Implanon e tal, que eu ia casar depois de 6 meses. Eu coloquei ele 6 meses antes de casar. Então eu coloquei um tempo antes pro meu corpo se adaptar e tal, falei lá. E a gente chegou nesse assunto, sabe, tipo, de métodos contraceptivos, de relação, essas coisas. E
eles tinham uma visão totalmente diferente de mim, né, obviamente. E aí eu soltei lá, tipo, que não, eu sou virgem, eu vou ter relação só depois do casamento, né. E, gente, quando eu falei isso, eu acho que era um grupo de outras 3 pessoas, 4 pessoas, não sei. Quando eu falei isso, juro pra vocês, todos eles fizeram assim, sério? Que fofinho! Juro pra vocês, todos eles oraram na mesma hora pra mim e acharam, tipo, muito legal. Então, mesmo que seja uma coisa diferente, né, nossas escolhas como cristãos, a nossa conduta, pelo menos na minha experiência, o pessoal respeitava, sabe? Eles não tiravam sarro, pelo menos na minha frente, nunca tiraram sarro das minhas decisões, enfim. Claro, eles achavam muito diferente, porque, né, ainda mais faculdade, que tem gente de, tipo, eu estudava tanto com pessoas da minha idade, mais novas do que eu, e pessoas, tipo, na época eu tinha 18, eu estudava também com pessoas de, tipo, 35 anos. Então, era uma coisa muito diferente, sabe? Pessoas de outras religiões, pessoas, enfim, de tudo quanto é tipo. Como você faz para não se influenciar é realmente você tá firme na igreja, você tá firme na leitura bíblica, na oração. Porque, assim, se você se envolver com pessoas erradas, é muito fácil de você se desviar, sabe? Claro, eu tinha amizades que não eram da igreja, né? Tipo assim, colegas, né? Mas a minha amiga, assim, tipo, que eu sempre contei com ela, que eu sou amiga dela até hoje, ela é da igreja. E, tipo, eu acho que ela era uma das únicas, nós duas éramos uma das únicas lá da faculdade que a gente ia pra igreja, enfim, cristã realmente que pratica, né? Não só aquela que fala que é cristã e não vai pra igreja, enfim, não faz nada. Tu ser firme nos teus princípios e não negociar eles, sabe? Porque na faculdade, principalmente, vai ter muito dessa questão de, tipo, oportunidades de você experimentar coisas do mundo. Mas cabe a você fazer a sua escolha. Gente, lá eu via de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar, eu via dentro daquela faculdade. Tipo, gente se agarrando no meio de todo mundo, gente usando, tipo... Não posso falar essa palavra aqui, porque senão o vídeo pode cair. Mas tudo quanto é o tipo de coisa. Então, até os meus colegas, tipo, tinha gente que usava e tal. E é de você. Tipo, você tem que estar com a sua cabeça centrada. E pode ser que te ofereçam, pode ser que você tenha acesso a esse tipo de coisa. Mas é você ser firme nas suas decisões, ser firme no seu propósito ali, né? Ser firme com o Senhor. E dizer não para essas coisas. Claro que muitas das vezes a gente vai ter que fazer renúncias de tipo, nossa, essa pessoa, ela faz tal e tal coisa que pode me afastar do Senhor. Então, pro meu bem, eu vou me afastar dela e me fazer amizade com outras pessoas. Até por causa disso eu tive muita dificuldade de fazer amizade na faculdade. Essa minha amiga, eu só fui aproximar dela mais no segundo semestre, eu acho. E no primeiro, ali nos primeiros 6 meses da faculdade, eu fiquei totalmente perdida, porque eu não sabia com quem fazer amizade, eu não conhecia as pessoas, então eu fui dando tempo ao tempo pra entender, assim, sabe, no que as pessoas acreditavam e ficar mais observando e depois, assim, me aproximar mais de alguém. Mas é isso, gente, é realmente você estar firme nas suas decisões e ficar cada vez mais, assim, lendo a Bíblia, orando, tudo, para que o Senhor te brinde, sabe? Dessas coisas e que você permaneça firme. Nossa, falei demais nessa pergunta, né? Eu até achei que ia ser uma coisa rápida, mas vamos para a próxima. Em qual momento você achou mais desafiador na vida de casada até agora? Então, tiveram 2 momentos que foram desafiadores no meu casamento. A gente vai fazer 3 anos de casado daqui a 2 meses. E assim, os momentos... Acho que o Davi chegou. Acho que o Davi acordou. Qualquer coisa eu vou lá com ele. Mas vamos lá. Os 2 maiores momentos mais difíceis foram o início do casamento, tipo ali aqueles primeiros meses, e também depois do Davi, né? Depois do Davi nascer. Os primeiros meses de casado foram difíceis por quê? Por causa da adaptação do casal, né? Então, essa questão de, tipo, você adaptar essa rotina a 2, se adaptar com ser casado, né? Tudo. Então, essa parte foi bem complicada, porque é aquela coisa, todo casamento tem desentendimentos, tem brigas, né, enfim. E nesse início, eu acho que é normal de todo casal ter desentendimento nesse início. Porque você vai estar se acostumando a morar a 2, a viver uma vida a 2.
Com o tempo foram diminuindo, assim, os desentendimentos, mas quando o Davi nasceu, é uma coisa totalmente diferente, né? Tipo, de vocês agora se verem como pais também, né? Se verem como mais uma responsabilidade muito grande. Nos primeiros meses também dele, assim, a gente não conseguia ficar tanto junto, porque a demanda era muito grande. A gente tinha que realmente se adaptar e compreender que aquela era uma fase que, graças a Deus, passou. Porque, meu Deus, gente, os primeiros meses do bebê é uma loucura. Parece que, tipo, os 3 meses dele, os 3 primeiros meses, parece que durou 1 ano. Parecia que não passava. Mas depois disso, voa, assim, ó. Deve estar quase com 1 ano já. E eu, nossa, parece que eu pisquei e o tempo voou. Até teve algumas pessoas que perguntaram sobre como diminuir brigas no casamento e como lidar com esses desentendimentos, né? Gente, eu até tô com um vídeo pra gravar sobre isso, um vídeo completo pra falar sobre isso, porque é um assunto que dá pra falar muita coisa, sabe? É um assunto muito complexo. Uma coisa que eu falo pra vocês uma coisa que a gente adotou aqui em casa. Nós nunca dormimos brigados. Isso é uma coisa muito boa, porque essa questão de, tipo, você resolver as suas questões, resolver os desentendimentos e não deixar aquilo virar uma bola de neve. Eu acho que isso é uma das dicas melhores, assim, para essas épocas, assim, de grandes mudanças, né? Tanto no início do casamento e após a chegada dos filhos. Eu acho que a chegada do primeiro filho é mais desafiadora do que do segundo. Claro que eu não tenho o segundo, mas porque você não sabe o que esperar, né? No segundo você já sabe como que é as coisas, você sabe o que passa, enfim. Mas o do primeiro é um grande baque, assim. Então, é muito útil você conversar. E aqui em casa, a gente tem um negócio de, tipo assim, nós sempre nos perdoamos, sabe? É uma coisa que a gente faz muito, assim, de pedir perdão, de realmente falar a palavra perdão, sabe? E você fala, desculpa, eu errei nisso, eu não deveria ter falado desse jeito, eu tava me sentindo assim e eu falei errado, me desculpa, me perdoa, vamos fazer diferente, a gente pode fazer desse jeito. Então é realmente conversar, mas na minha opinião essas são as 2 fases mais desafiadoras. E até eu tenho um vídeo que fala sobre dicas para recém-casados, que eu já fiz aqui no canal. Vou colocar aqui o link na descrição para vocês poderem ver, porque são coisas que a gente aplica no nosso casamento desde o início, gente, e são muito boas esses conselhos, assim. E posso dizer pra vocês, assim, que é uma coisa boa, sabe? Porque eu e o Queiroz, a gente tem um relacionamento muito bom, graças a Deus. E tenho certeza que pode ajudar vocês também, então vou deixar o link aqui na descrição. Até, ó, a próxima pergunta tem a ver com isso também, ó. Como soube que seu marido era a pessoa certa, né, pra você se casar? Então, gente, eu acho que eu já devo ter comentado isso aqui em algum vídeo. Bom, então, na época que eu tava conhecendo o Queiroz, eu orei muito e eu perguntei muito pro Senhor, né, pedir sabedoria pra ver se realmente ele era um menino bom, né? Eu perguntava, assim, eu pedia que o Senhor me mostrasse nas atitudes dele, que o Senhor me mostrasse no convívio dele com a minha família, com a família dele, que me mostrasse se realmente ele era um homem de Deus, sabe? Se ele seria um homem com posicionamento de homem mesmo, sabe? Que não fosse, assim, um moleque, que ele honrasse os pais, que ele fosse um homem íntegro, que ele fosse leal. Então eu fui pedindo, assim, esses direcionamentos, fui pedindo realmente provas, assim, sabe? Que o Senhor me mostrasse e que eu compreendesse. Eu lembro que eu falava bem assim, Senhor, mas seja muito explícito, porque eu sou muito lerda. Eu falava bem assim. E o Senhor me mostrou, sabe? Nesse tempo, eu fui percebendo, assim, as atitudes dele. Eu fui vendo como que ele reagia em certas situações. Porque, por exemplo, vamos supor, se o homem, ele, no namoro, né, ou antes de você namorar, ele tem atitudes agressivas, atitudes meio estranhas, sabe, diante de situações difíceis, diante de situações de raiva, é uma coisa você se analisar. Porque se ele é assim agora, como que tu acha que ele pode mudar, assim, tipo, num passe de mágica no casamento? Não, ele falou que ele vai mudar. Então, claro, as pessoas podem mudar, né? Eu era uma pessoa muito estressada no início do nosso casamento, né? E antes de casar.
Eu mudei, graças a Deus. Mas tem certas coisas que a gente tem que tomar cuidado, assim, sabe? Porque o namoro, ele não é pra você ficar ali beijando na boca e perder tempo com a pessoa, né? Até teve uma menina que falou, eu vi um comentário, né? Uma pergunta bem assim, Manu, meu namorado, ele falou que ele não quer casar. Eu devo continuar com ele? Eu tô perdendo tempo. Realmente, assim, isso vai de você. Pra mim, namoro, ele acaba em duas coisas. Ou ele acaba em casamento, ou ele acaba porque tem que acabar, sabe? Porque você viu que aquela pessoa tem certas atitudes que você não concorda, ou enfim. Então, pra mim, namoro é pra casar. Então, se ele não quer casar, se ele não quer isso, você tem que rever as coisas, né? Não vou falar aqui que você deve ou não terminar o namoro, mas uma das coisas que eu perguntei pro Queiroz, outra coisa, gente, eu sempre falo da minha experiência, tá? Daí vocês veem aí na situação de vocês. Mas antes de namorar com ele, a gente teve uma conversa. E a gente foi lá no McDonald's, eu lembro até hoje, a gente foi lá no McDonald's. E uma das primeiras perguntas que eu fiz pra ele é se ele vê o namoro como um propósito pro casamento, né? Tipo, que o namoro, depois do namoro vem o casamento, né? Se ele tinha esse interesse de casar comigo e se ele queria ter filhos. Porque eram duas coisas inegociáveis pra mim, sabe? Porque tem gente que entra no namoro e a pessoa... por exemplo, o sonho da mulher é ser mãe, né? É casar e ser mãe. E aí o cara, sei lá, ele quer casar, mas ele fala, não, eu não sei se eu quero ter filhos. E aí isso pode ser um grande problema lá no futuro, né? Então isso era uma grande questão que eu queria que o meu namorado, que o meu esposo, ele quisesse ter filhos, porque era um sonho e um desejo meu. E outra coisa também era que eu também gostaria de, tipo, quando meus filhos nascessem, eu ficasse em casa, eu não precisasse trabalhar fora. Então eu também falei isso pra ele, falei, olha, o que você acha disso? Porque quando a gente tiver filhos, né, no futuro, se a gente tiver filhos, eu gostaria de ficar em casa, eu gostaria de cuidar deles de casa, né, e não trabalhar fora. O que você acha sobre isso? E a gente conversou, gente, a gente ficou muito tempo. A gente foi várias vezes no McDonald's pra conversar essas questões antes de namorar, e foi muito bom, porque a gente já começou um namoro mais alinhado, sabe? Um namoro não assim, sem propósito. Vamos namorar porque a gente se ama e a gente acha um outro muito lindo. A gente realmente queria uma coisa com um propósito maior. Vamos para a próxima pergunta. Nossa, eu tô falando pra caramba, né? Como está sendo ser mãe? Era como você imaginava? Não era como eu imaginava. E eu não falo isso como uma coisa ruim. Eu falo isso como uma coisa muito boa. Porque assim, gente, eu não sei assim, ó. Eu imaginava a maternidade como um mar de rosas. Tipo assim, tô na Disney. Eu pensava assim, que ia ser igual a Disney, sabe? Aquelas mães, o Davi. Aquelas mães que acordam belas e lindas e cheirosas e vão cuidar dos seus filhos, que são super comportadinhos, que são, nossa, anjinhos. E que... Gente, a realidade não é assim, sabe? Claro que não tô falando que o Davi não é comportado, tá? Mas eu falo na questão de que tem as suas dificuldades. E eu, assim, é que eu nunca tive tanto contato, assim, a fundo de como que é a maternidade, principalmente nesse primeiro ano. E, gente, é desafiador, e eu não sabia que era, sabe? Claro, a gente sabe que é desafiador, mas quando a gente passa na pele é muito diferente. Então, por exemplo, eu não sabia que ali nos primeiros meses do bebê era muito complicada a questão de, tipo, da amamentação, de tudo, de você ser privado do sono, várias coisas, sabe? E antes de ter o Davi, eu não me achava uma pessoa egoísta, sabe? Eu não me achava, nossa, gente, eu divido minhas coisas, eu não sou uma pessoa egoísta. Até que eu tive ele. Nossa, aí que eu fui perceber o quão egoísta eu sou. Tipo assim, ó, eu vejo assim, a maternidade como uma oportunidade. Se você entrar na maternidade, você vai constantemente ser moldada, né? No teu caráter, em tudo. Pude ver como que eu sou egoísta. Como que eu era preguiçosa, porque eu achava assim, nossa, eu não tenho tempo pra nada. Aí eu tive o Davi, pude ver assim, nossa, Manu, eu tinha muito tempo. Pude ver que eu sou egoísta, que eu sou preguiçosa, que eu era muito egocêntrica. Não sei se essa é a palavra egocêntrica, mas eu pensava só em mim, sabe? Nossa, eu pensava só em mim. E agora não, sabe? Não tem como eu só ficar pensando em mim. Então, eu pude, assim, ó, ver vários pecados que eu tinha que melhorar.
nossa, foi uma coisa assim que me transformou. Se vocês forem... Eu vejo meus vídeos de antes de casar e antes de ter o Davi, eu falo, nossa, outra pessoa, sabe? Meus pensamentos, as coisas, assim, tudo muito diferente do Davi. Então, é uma coisa que realmente me transformou como mulher. Eu pude ser totalmente moldada, é um amor, assim, inexplicável. Eu olho pro Davi e eu penso, cara, eu tenho um filho. É muito doido pensar isso e pensar que tá nas minhas mãos do Queiroz a criação dele. Então a gente tem que, primeiramente, melhorar como ser humano, melhorar como marido, né? Melhorar como mulher, para aí sim cuidar do Davi, né? Enfim, criar ele da melhor forma. Porque também não é certo, por exemplo, a gente falar pro Davi, nossa, Davi, você tem que perdoar o seu coleguinha, né? Se ele fizer isso tal coisa pra você, você tem que perdoar ele. Sendo que, por exemplo, se eu e o Queiroz a gente não se perdoar no nosso casamento, sabe? Então a gente vê essas coisas, a gente desde o início do casamento a gente vai se moldando, né? Mudando essas coisas que precisam ser mudadas, para aí sim ensinar ele, porque nada de adianta, assim, porque é aquela coisa, a palavra, ela funciona, assim, se você fala, Davi, você não deve fazer isso, mas o exemplo, ele arrasta, sabe, o exemplo que a gente dá para os nossos filhos, assim, lendo a Bíblia, orando, eles vendo a gente fazer, vai criar esse desejo neles de fazer também. Eu pude ver, assim, que a maternidade, ela me mudou de uma forma muito legal, sabe, eu pude ver, assim, e rever muitas das coisas da minha vida e realmente que me mudaram como mulher. Eu posso ver que eu não sou mais a Manu de antes. Fiz coisa gostosa. Eu não sou mais a mesma mulher de antes, e graças a Deus por isso. O Senhor vem me mostrando muitas coisas e eu tenho muita coisa ainda pra melhorar, sabe? É questão de organização. Até vocês perguntaram, né? Eu vi uma menina que perguntou como que você faz pra lidar e ser tão organizada na tua rotina. Gente, eu não... Assim, às vezes pode parecer que eu sou tão organizada, assim. Eu sou organizada, mas às vezes, tipo, as coisas saem do controle, sabe? Por exemplo, vocês estão olhando aqui, nossa, Manu, o seu cenário está todo lindo, todo belo. Sua casa está organizada, teu filho estava dormindo. Gente, minha casa tá um caos. Olha só pra vocês verem. Deixa eu ver se aparece aqui. Tá tudo bagunçado, a gente chegou de viagem ontem, tá tudo bagunçado. E eu ainda não consegui arrumar. Final da tarde já, não consegui arrumar. Faz parte, entendeu? Todo mundo passa por essas questões. Eu fui surpreendida pela maternidade, assim, de uma forma muito legal. Claro que teve coisas que eu achava que eram mais fáceis e são mais desafiadoras. Mas, gente, é tão gostoso ver um bebezinho crescendo, sabe? Eu olho pro Davi e eu falo, cara, semana passada tu não sabia fazer tal coisa e hoje tu já faz tudo isso. É uma coisa muito louca, sabe? Eles crescem muito rápido. As pessoas à nossa volta, tipo meus pais, né? Tios, enfim, falam, nossa, o Davi tá crescendo rápido. Mas a gente percebe, assim, nós como pais, né? A gente percebe, assim, muito mais, sabe? De como ele tá crescendo, como ele está desenvolvendo. E é muito legal, muito legal. E eu sei que muitas mulheres não têm esse desejo de ter filhos, né? Por seus motivos, enfim, porque não querem. Mas eu vejo assim, nossa, é uma experiência incrível. Uma experiência desafiadora que te coloca em situações desconfortáveis, de você ter que fazer coisas que você não gostaria de fazer na hora que você deveria fazer, mas incrível, é isso que eu poderia falar. Te transforma demais, 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 demais. Vamos para a última pergunta. Por que decidiu fazer o desmame do Davi com 9 meses? Então, não foi uma coisa programada, sabe? Eu tenho uma amiga que, assim, todas as minhas dúvidas sobre maternidade eu pergunto pra ela, né? Porque ela também tem filhos pequenos e tal. Eu até pergunto pra minha mãe, assim, pra minha sogra, só que elas não lembram, né? Então faz muito tempo e tal. E aí eu pergunto pra minha amiga essas coisas. E eu perguntei pra ela essa questão do desmame, que era uma coisa muito... que eu pensava que ia ser muito difícil, né? Graças a Deus com o Davi não foi. E ela falou que geralmente, assim, né, pelo menos com os 2 bebezinhos dela, aconteceu mais ou menos ali nesse período que o Davi desmamou também. E o que aconteceu? O Davi, ele começou a introdução alimentar ali com 6 meses, né, e aí conforme ele foi comendo, né, aumentando ali a quantidade de refeições, o meu leite foi diminuindo, né, consequentemente. E aí eu até falei com a minha pediatra, com a minha obstetra, né, que também é ginecologista, falei pra ela, olha, tá acontecendo assim e tal.
E a gente viu que realmente meu leite estava diminuindo e eu sabia que uma hora ou outra não teria mais e tal, e eu não queria tomar remédio para aumentar meu leite, porque eu queria fazer o desmame do Davi até 1 ano. Então, se ele não desmamasse antes disso, eu iria fazer todo o processo de parar de dar para ele e dar mamadeira. Eu queria fazer o desmame do Davi, tipo, se ele não fizesse antes, eu faria com 1 ano, né? Que era uma coisa que eu queria, que eu não queria levar muito para frente isso. Até por uma questão de, tipo, saúde mesmo, sabe? Porque eu sempre fui muito magra. E a amamentação, sabe? Eu fiquei muito magra, muito magra. E eu voltei ao meu peso de antes da gravidez muito rápido. E eu tava ficando exausta, assim, muito, muito, muito. Porque o Davi sempre foi de mamar muito. Então, eu queria fazer até 1 ano. E aí, com 9 meses, eu fui percebendo que ele ficava mais irritado quando ele ia mamar, né? Então, foram tendo aí alguns sinais de que eu tava tendo pouco leite. Eu falei com o pediatra também. E aí, a gente decidiu entrar com fórmula, porque eu não queria tomar remédio pra aumentar a produção, né? E, claro, tem mães que decidem, né? Amamentar até 2 anos, amamentar até não sei quanto tempo. Mas não era uma coisa que eu queria, sabe? Porque eu tava ficando muito cansada. E isso também me limitava em várias questões. Por exemplo, como ele só mamava, né? Tipo, ele comia sim, mas também mamava. Muitas das vezes as coisas eram tudo comigo, assim, tipo, se ele tivesse que mamar, era eu que tinha que estar ali e tal. Então agora com a mamadeira é bem mais tranquilo, porque a mamadeira de noite é sempre Queiroz que dá, né? Então fica bem mais fácil e tal. Aí ele já conseguiu também passar um dia na casa da minha mãe, então um dia inteiro, né? Por causa também do mamar, então é bem mais tranquilo, sabe? Mas eu vi, assim, minhas amigas passando pelo processo de desmame, um processo doloroso, assim, sabe? Que o bebê chorava. Então eu ficava com muito medo de como que seria com o Davi. Mas graças a Deus foi bem tranquilo, não foi uma coisa que eu induzia isso, sabe? Tipo, nossa, vou tirar. Não, foi uma coisa que realmente o meu corpo foi me dando sinais de que, né? Então, foi basicamente isso. E eu fiquei muito feliz, sabe? Foi muito tranquilo, tanto pra mim quanto pra ele. Eu chorei, obviamente. Chorei no primeiro dia, sabe? Porque, assim, foi cansativo amamentar ele. Eu amamentei ele até os 9 meses, né? Mas, graças a Deus, consegui. Ele tá forte, saudável. Mas ele aceitou de boa a mamadeira. Ele olha pra mamadeira, ele começa a rir, que ele sabe que ele vai mamar. E eu vejo que ele tá bem mais feliz, sabe? Gente, ele tava muito magrinho. Como eu tava com pouco leite, ele ficou muito magrinho. Então eu falei, não, a gente tem que entrar com fórmula, porque vai ser o melhor pra mim e pra ele, assim, sabe? Pro meu corpo e pro corpo dele. Então, mas claro que isso é decisão de cada mulher, né? Tô contando aqui a minha experiência. E aí agora ele toma mamadeira e tal, tudo recomendado pelo pediatra. Até se vocês... Eu tinha muito essa dúvida, né? De, tipo, qual mamadeira usar. Eu comprei uma que ela não é barata, tá? Tipo, não é nem um pouco barata. Mas eu perguntei pra essa minha amiga qual que ela usava com as crianças. E aí eu comprei a mesma pro Davi. E foi assim, ó, sucesso, sucesso, sucesso. A única coisa que eu fiz é que, por exemplo, eu comprei ela da grande, né? Eu até vou colocar o link aqui na descrição, tá? Caso vocês queiram o link dessa mamadeira. Porque, assim, ele não estranhou quando ele foi mamar. Foi assim, gente, sucesso. Ele pegou desde a primeira vez, não estranhou, não chorou. Na verdade, pra dizer que ele não chorou, na primeira noite, assim, sabe? E ele quis também um pouquinho mamar. Daí eu dei um pouquinho pra ele, mas as outras noites ele não quis mais mamar no peito, só mamadeira. E aí, essa mamadeira eu comprei da marca Mam, né? A grandona, assim. E aí ela abre embaixo, tá? Bem fácil de limpar ela, de fazer toda a higienização. Que essa era uma dúvida muito grande minha, sabe? Tipo, daquelas mamadeiras difíceis de limpar lá embaixo. Então eu preferi essa que ela é fácil de limpar. E a única coisa é que ela veio com o bico dela número 3, eu acho. E eu mudei. Eu não dei com o bico que vem na mamadeira. Quando o Davi era pequenininho, eu comprei uma dessa mesma marca, do mesmo modelo, e ela veio com o bico 1, que é pra bebezinhos pequenininhos, sabe? Acho que de 0 a 3 meses, enfim, pra bebês bem pequenininhos. E como ele nunca tinha tomado mamadeira, né, ele nem pegou essa pequenininha. Então eu peguei essa do bico 1, que o jato, ele vem bem pouquinho leite, sabe?
porque eu sabia que se ele tomasse com o bico 3, ele poderia se afogar, enfim, iria estranhar, né? Então até hoje ele toma com o bico 1. Talvez mais pra frente eu coloque lá o 3, né, daqui a um tempinho, porque faz pouco tempo que ele começou a tomar na mamadeira, mas ajudou bastante. Ele com o bico número 1. Dá pra comprar separado também, tá? Vou colocar o link do bico e da mamadeira aqui na descrição, sabe? O bico da mamadeira que eu digo. E foi bem bom, sim, ele aceitou super bem, graças a Deus, né? E foi bom, assim, porque eu não coloquei muitas expectativas, sabe, no desmame. Falei, nossa, quando for pra acontecer, vai acontecer e tomara que seja tranquilo, né? E graças a Deus foi. Então é isso, gente. Respondi algumas perguntinhas aí pra vocês. Mais pra frente posso fazer mais desse estilo de vídeo, tá bom? E me acompanhem aí que agora eu quero trazer mais vlogs, mais vídeos de compras do mês, faxina. Logo, logo eu também vou gravar vídeo de ceia de Natal, né? Tô querendo gravar esse vídeo de ceia de Natal completo, que eu fiz já há 2 anos, né? Faço há 2 anos seguidos. Então já tem 2 vídeos desse aqui no canal, mas esse ano eu quero fazer de novo, que é um vídeo que eu acho muito legal de fazer. E até se vocês tiverem dicas do que vocês querem que eu faça de receita e tal, podem colocar aqui na descrição, tá bom? Na descrição não, nos comentários. Então é isso, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!